criançada do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Alves e hoje estou aqui com vocês para falar sobre um tema muito legal, que são variedades linguísticas e regionalismos. Pessoal, a gente vive num país muito grande, não é verdade? Um país formado por vários povos diferentes que trouxeram aí para nós, durante o processo de miscigenação, várias coisas de várias culturas diferentes. Uma delas foi a fala, né? Cada um chegou falando uma língua e daí foram se misturando, algumas coisas foram ficando e outras não. Então vamos lá. As variações linguísticas reúnem várias formas da língua que foram criadas pelos homens e reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações, que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Um personagem muito conhecido, assim, que usa o regionalismo nas suas falas, é o Chico Bento. O Chico Bento, ele é um personagem do Maurício de Souza, né? Que na linguagem dele, ele usa o regionalismo muito. E assim, se vocês forem ler as histórias em quadrinhos, vocês vão ver que várias vezes lá ele não entende o que a outra pessoa tá falando, ou a outra pessoa acaba não entendendo o que ele fala, tá? Tipos e exemplos de variações linguísticas. Há diversos tipos, né? De variações linguísticas. A variação geográfica. A variação geográfica, ela está muito relacionada com o local em que ela é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, chamadas de regionalismo. Por exemplo, no português do Brasil eu falo celular, no português de Portugal eu falo telemóvel. No Brasil, né, na nossa língua, a gente usa ônibus para se referir ao meio de transporte público, né? E em Portugal eu uso autocarro, né? Trem no Brasil que carrega pessoas, e em Portugal a gente fala comboio. A variação histórica, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como no português medieval e o português atual, né? Vou ler um exemplo para vocês. Veja que belos movimentos elípticos que fazem essas ondas do meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante, ou mais tardiamente. Continuando, pessoal. Então, eu tenho a variação histórica, né? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, né? E a mudança que a gente tem na forma de falar. No início a gente falava vossa mercê, que virou vós-me-cê, depois virou você. E tem muita gente que já tirou até o C, né? E falou o C, numa linguagem mais regional, tá? Continuando, eu tenho a variação também social. Ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico, por exemplo, e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos, tá? Que são essa forma de falar. Por exemplo, bem, pessoal, agora nós vamos falar da variação social. O que é a variação social? As variações sociais, elas são típicas de determinado grupo de pessoas, né? A gente tem as gírias, às quais pertencem os grupos de surfistas, skatistas, né? Alguns jargões que também fazem parte da linguagem coloquial. E em algumas regiões do país, tem jovens que chamam seus amigos de brother, que é uma gíria. Quando vamos ao médico e ele percebe que estamos curados de uma gripe, ele pede uma pronta suspensão do remédio, o que significa parar de tomar aquela medicação. Ou seja, a variação social, ela faz aí essa diferenciação. O médico pouco provavelmente vai usar uma gíria em seu consultório. Já um grupo de amigos, um grupo de surfistas, provavelmente vai usar ali várias gírias durante as suas conversas, né? Como os personagens criados na televisão,
que tem aí jargões que ficam extremamente conhecidos, falas desses personagens que eles começam a utilizar e as outras pessoas vão utilizando no seu dia a dia também, tá? E que normalmente ficam imortalizados, né? Então, dentro das variações linguísticas, a gente consegue perceber bem a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal, certo? Quanto aos níveis de fala, a gente pode considerar os padrões da linguagem como formal e informal. Certamente, quando a gente fala com pessoas mais próximas, a linguagem que a gente utiliza é uma linguagem mais espontânea, mais dinâmica, né? Mais despretensiosa. Então, é chamada de linguagem informal, né? Quando a gente está, por exemplo, fazendo um trabalho, né, da escola, quando a gente está conversando com uma pessoa que a gente precisa ser mais formal, a gente usa aí uma linguagem mais aproximada da linguagem padrão, tá? Por mais que seja uma linguagem formal, né, que a gente tem que usar, a gente vai se aproximando a cada dia mais, tá? E uma coisa que acontece ainda, infelizmente, é o preconceito linguístico, tá? Com as variações linguísticas. Como, por exemplo, em Goiás, a gente tem o costume de puxar o R, né? No Rio de Janeiro, as pessoas têm o costume de puxar o X, e daí por diante. Em Minas Gerais, as pessoas usam muito o Y, né? O trem. Algumas pessoas, né, usam isso para fazer piada, como realmente um preconceito linguístico, pessoal, que não deve acontecer, tá? Isso é regionalismo, é algo que acontece aí por nós morarmos num país tão grande, tão cheio de culturas diferentes, tá bom? Esta foi a nossa aula de hoje. Então, só relembrando, quais foram os 3 tipos de linguagem que nós aprendemos, variações linguísticas, a variação histórica, que acontece com as mudanças na fala com o passar do tempo, a variação regional, que muda de região para região, como português falado no Brasil, português falado no em Portugal, e também, né, o português falado em diferentes regiões dentro do Brasil, que também varia. A variação social, né, que é aí a linguagem usada por juízes, por professores, por diplomatas, e a linguagem usada aí nesses grupos, como de surfistas, skatistas e daí por diante. Espero que todos vocês tenham entendido, tá? Esse material está disponível para vocês na apostila Razão, volume 2, páginas 47 a 49. Estudem bastante, pessoal, e até a próxima aula.